primeiro carro multiponto desse país. Cada ponto que ele parava, ele desligava, acabava o motor e acabou. De Caçapava a São José eu parava umas 4, 5 vezes. Ele era multiponto. Meu Fusquinha 67 foi o primeiro carro multiponto. Aí de repente passa aquele sujeito com aquele carrão, aí Satanás joga aquele pensamento. Se eu tivesse um carro desse. Mas o mundo é injusto, né? E a inveja, irmão, ela começa a adoecer a alma. No momento em que você tiver uma inveja de uma pessoa, Satanás tem uma base legal para entrar na sua vida como espírito imundo da inveja. Pronto, o sujeito já está com uma infestação de demônio na vida dele, demônio da inveja. Quem entendeu, diga bem. Eu dei um exemplo. Pense o exemplo que você quiser. Tem demônio da luxúria, demônio da inveja, demônio do roubo. Tem pessoa que passou 2, 3 empregos, por quê? Porque rouba, não consegue parar de roubar. Entra numa casa para trabalhar, vê que a patroa larga joias em cima lá, não resiste à tentação. O que faz uma pessoa roubar, irmão? São demônios, espíritos imundos. Hábitos e vícios são infestações de demônios. Por trás de todo vício tem um demônio atrás. Me desculpa se eu pegar pesado aqui no sermão, viu, pastor José? Mas Deus está me levando a falar. Você tem um vício da masturbação? Tem. Você sabe que tem um demônio que faz você fazer isso? Você tem um vício de ter aquela revista de pornografia lá debaixo do seu colchão, quando ninguém está olhando, crente, né? Você fica lá folheando aquelas revistas. Isso é um demônio que faz você fazer isso. É um espírito imundo que está ali, que lembrando você, levando a sua mente a pensar essas coisas. Aí você fala, misericórdia, eu não quero esse demônio na minha vida, não. O que eu acabei de dizer? O diabo nunca age sem uma base legal. E a base legal do diabo é o pecado. Principalmente o pecado repetitivo, o vício, o hábito de pecar. Porque, irmãos, quem aqui não peca, levanta a mão. Deixa eu abaixar as duas. A Bíblia diz assim, filhinho, dessas coisas eu os escrevi para que não pequei. Mas se alguém pecar, nós temos advogado que é o justo Jesus de Nazaré. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Diga glória a Deus. Agora, quando você peca hoje, peca amanhã e repete o pecado continuamente, você sabe o que você está fazendo? Você está atraindo demônios para a sua vida. Você está entendendo? Bateu um pensamento de inveja na sua cabeça. De repente você percebeu, isso é inveja. Eu aprendi no sermão de domingo. Inveja é de Satanás. Sai de mim em nome de Jesus. O diabo não conseguiu montar a base legal. Mas se aquele pensamento de inveja permanecer, você está criando uma base legal para Satanás. Sabe outra base legal para o diabo agir? A mentira. O vício da mentira por trás dele é um demônio. Mas tem pessoas que mentem até sem necessidade. Não, eu arrumei emprego, na Petrobras. Não arrumou nada. Até Deus abençoe que arruma. Porque ele mente. É uma fuga psicológica que ele tem. E tem pessoas que tem aquela mentira, me perdoe, né? Quantos membros tem essa igreja? Ele tem 1000 membros. Aí chega lá, você não vê ele nem 50. Mas pra quê, irmão? Isso é um vício de mentir, né? Aqui conta até para a pessoa que está passando na rua. Quantas pessoas estão no curso? Passou na rua, conta com ele também. Não sei como é que consegue fazer essas coisas. Tem um demônio por trás disso aí. Falta de perdão também é uma base legal para Satanás ali. Agora não, o missionário Deus não fala sobre isso. Porque eu tenho um problema com meu pai, eu tenho um problema com a minha mãe, aquela colega que me prejudicou, roubou meu namorado, casou com ele. Irmão, perdoe, libere essa pessoa. A única pessoa que está sendo prejudicada com a falta de perdão é você. Você não percebeu ainda? Olha só, o Espírito Santo está abrindo seus olhos. Eu não estou falando que você tem que conviver com a pessoa que é má. Você não precisa conviver. Mas ore por ela, perdoe ela, libere ela. Hoje, nesta noite, agora, diga em seu coração, eu estou liberando essa pessoa, ela está perdoada.
Sabe por quê, irmão? Porque só prejudica você, irmão. Ela nem sabe que você está com raiva dela. E você está ali adoecendo, atraindo demônios para a sua vida. Espíritos imundos chamados falta de perdão. Eles habitam os corpos das pessoas que não perdoam. Você está preso ao algema. Sua vida está acorrentada. Libera, perdoa. Joga esse vício fora hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Diga, eu sou livre. Então a igreja apresenta como é que o diabo age. Ele cria uma base legal. Ele começa muitas vezes com um pensamento. O diabo joga vozes. Olha esse rapaz bonito, namora com ele. Mas ele não vai nada, não, mas namora com ele. O diabo o tempo todo o diabo joga vozes na nossa mente. Você sabia disso? Você não é culpado por pensamentos errados que passam pela sua cabeça. Porque muitos deles vêm de Satanás. Você será culpado se você deixar eles permanecerem. Diga, eu não vou deixar nenhum pensamento de Satanás na minha mente. O diabo ele lança bases legais através de experiências traumáticas. Aprende isso. Muitas vezes um trauma que você teve, sabe? Morreu alguém da sua família, te causou um trauma. Você sofreu um acidente, morreu um neném seu, você ficou traumatizada. Essa experiência marcou você. Você viu seu pai batendo na sua mãe e aquilo gerou um trauma na sua vida. Você foi violentado quando você era criança, gerou um trauma na sua vida. Isso muitas vezes não sempre, são bases para a infestação de demônios. Seu pai abusou sexualmente de você, perdoe ele nessa noite. Tem gente que não tem raiva do pai, tem raiva da mãe. Por que a minha mãe não me acudiu? Perdoe a sua mãe nessa noite. Através dessas experiências de traumas, Satanás tem tentado construir habitação na sua vida. E você vai deixar? Não vai, irmão. Porque hoje a palavra de Deus veio aqui para quebrar grilhões, sabe? Ela veio aqui para quebrar cadeias. O diabo quer se libertar. Aquele garoto da sua infância que deu uma surra, você ficou traumatizado. De onde vem o seu trauma? Qual é o seu trauma? Jesus quer te libertar. Amém? Ele quer te limpar. Sentimentos de injustiça muitas vezes fazem com que demônios habitem na nossa vida. Você se sente injustiçado, injustiçada. A pastora não me dá oportunidade. O meu chefe não dá oportunidade. Aquilo começa a gerar no seu coração um sentimento de amargura. Mas mal você percebe que é um trabalho de Satanás para que ele crie na sua vida uma base legal. Mas é verdade, missionário. Eu não tive oportunidade. Aquela igreja me expulsou praticamente daquele lugar. No meu trabalho, eu era excelente funcionário, nunca fui reconhecido. Irmão, esse sentimento de injustiça é infestação de demônios. Entrega todo sentimento de injustiça para Jesus. Para Jesus. Para Jesus. Ele é a sua justiça. Ele fará justiça por você. Não julgue. O juízo é de Deus. Diga, o juízo é de Deus. Ele não é de Deus. Você está entendendo? A igreja está entendendo o que é que os demônios entram? Aí você está pensando assim, nossa Deus, estou pensando aqui, pode o crente ficar endemoniado? Rapaz. Irmãos, autopiedade. Eu oro o Espírito Santo da tua igreja. Põe a mão na sua cabeça. Eu peço ao Senhor, faz a sua igreja entender isso nessa noite, em nome de Jesus. Diga amém. Então o Espírito Santo vai te entender. Irmãos, acontecimentos ruins na nossa vida não nos ferem. Eles vêm, nos machucam e passam. Sabe
sabe o que faz esse